Muito obrigada, Sra. Presidente. Este relatório é o resultado de um longo e difícil processo de conciliação de posições. Por isso, agradeço muito aos relatores que contribuíram para que tivéssemos hoje uma posição tão clara. O papel do Parlamento é fundamental para a definição das políticas europeias. No meu entender, tem sido exercido de forma insuficiente. Como representantes dos cidadãos, não podemos deixar de fazer eco das suas preocupações. Ignorá-las seria juntar à crise económica uma crise de legitimidade democrática. Perante o alastramento da recessão económica e do desemprego na zona euro, com as dívidas a agravarem-se em vez de se resolver, o Parlamento não pode deixar de ter uma posição clara sobre o rumo que está a ser seguido pelo BCE. Sobre o mandato do BCE. Quando se trata de avaliar as consequências da sua política monetária, o mandato tem sido definido da forma mais restritiva possível. Já quando se trata de justificar a sua participação nos programas de ajustamento, que incluem medidas de política orçamental, reformas estruturais, programas de privatização, etc., o mandato do BCE é definido da forma mais flexível possível, para não dizer mesmo criativa. Sejamos claros. Quem definiu a missão do BCE foram as instituições políticas. Não está escrita nas estrelas, nem foi o próprio BCE que a definiu. Sr. Draghi, diga-nos uma coisa, por favor. Quem o autorizou a violar os limites do seu mandato ao definir os programas da Troika, por exemplo? Há quem considere que a independência do BCE deve inibir o Parlamento de fazer qualquer crítica à sua atuação. Curiosamente, para os mesmos, os elogios ao BCE já não são qualquer problema de independência. Ou seja, acham que o Parlamento deve elogiar quando o BCE faz bem e calar quando o BCE faz mal. Ou pior ainda, parece haver quem acredite, contra todas as evidências, que o BCE é infalível. Grande parte das discussões que tivemos visavam simplesmente apagar toda e qualquer crítica ao BCE, como se não fosse direito e dever do Parlamento dar a voz às inquietações dos que o elegeram em relação ao rumo que tem sido seguido e às suas consequências. Amanhã este Parlamento não votará apenas opções de política monetária e política económica, mas também se queremos ou não ter um juízo crítico sobre a atuação de uma instituição tão central na política europeia como é o caso do BCE. Vejamos alguns exemplos. O relatório contém um elogio ao BCE pela sua decisão de reduzir as taxas de juros em face do contexto económico. Mas quando se trata de criticar uma decisão anterior de aumentar os juros, houve quem à direita propusesse justificar o que foi um erro grosseiro de política monetária. Nós achamos que os erros devem ser claramente identificados para que não se repitam. O BCE tem sido também um ator central dos programas de ajustamento. Estes programas não estão apenas a falhar em todas as suas metas, no crescimento, no desemprego, no déficit, na dívida, estão a alastrar a recessão a cada vez mais países da zona euro, prejudicando os próprios efeitos da política monetária expansionista que o BCE finalmente assumiu. É por isso incompreensível a dualidade de critérios do BCE ao nível das regras de financiamento. Aos Estados impõe programas de ajustamento draconianos e contraproducentes. Aos bancos concedem financiamento barato, 5 vezes mais barato e sem condições, nem sequer em posição de mínimos de crédito à economia real, que permanece em níveis absolutamente insuficientes. O BCE assumiu no próprio relatório de atividades ter tido ganhos significativos à custa dos programas da Troika, mas nesta casa há quem insista que isso não conste no relatório do Parlamento e que não aceita algo tão razoável como a devolução desses lucros aos países para aliviar o fardo dos cidadãos que os estão a pagar. As emendas apresentadas pelo PPE têm 3 objetivos principais: converter a avaliação do Parlamento num exercício inócuo, eliminar a possibilidade de maior transparência e prestação de contas e glorificar a retórica da austeridade. As questões aqui em debate são decisivas. Os limites do mandato do BCE, o controle democrático, a transparência, definem hoje uma parte importante do regime político europeu. Um regime em que um só poder exerce um mandato ilimitado e por si definido, sem controle democrático, sem obrigações de transparência, tem um nome: ditadura. Se o Parlamento se tornar irrelevante, estaria a permitir uma ditadura do BCE. E termino, Sra. Presidente, dizendo: o debate sobre o BCE divide-nos porque é das nossas vidas que estamos a falar. Este relatório é construtivo, propõe alternativas para sairmos da crise, faz elogios e reparo, mas também a crítica do BCE, porque a escolha que temos de fazer é simples. Queremos um BCE ao serviço da economia e da sociedade e não da especulação financeira. Muito obrigada. Colega Langen, relativamente àquilo que referiu, nomeadamente em relação ao facto de não podermos alargar o mandato do BCE para além dos tratados, e penso que se refere
ao que está no relatório em incluir os objetivos do crescimento e da criação de emprego nos objetivos, para além do objetivo da estabilidade dos preços. Queria perguntar-lhe se não podemos fazê-lo, se não podemos fazer sequer essa avaliação, em que momento é que o colega votou a alteração e o alargamento do mandato do BCE? Nunca. Quando é que o votou? Quando é que o votou? O colega e eu e todos nós, porque eu não me recordo. Se nós não podemos fazer referências para um lado, também não podemos fazer para o outro. Gostaria que o colega me dissesse em que momento é que votou isso e que aceita de ânimo leve que não possa ser alargado para umas coisas, mas que deva ser para outras, sem sequer podermos questionar. Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero agradecer também ao Presidente do Banco Central Europeu, o Sr. Draghi, e ao Sr. Comissário a sua presença aqui e todos os comentários dos colegas. Percebemos claramente aquilo que nos une e aquilo que nos separa, mas penso que temos matérias suficientes para chegarmos a acordo, pelo menos, que há questões centrais em que devemos estar unidos em nome daquilo que são as expectativas dos cidadãos pelos quais fomos eleitos. Há, obviamente, um acordo sobre um conjunto de ações tomadas e levadas a cabo pelo BCE, nomeadamente relativamente ao abaixamento das taxas de juros. Não é disso que estamos aqui a falar. O que nós estamos aqui a falar é de que alterações é que podem ser introduzidas, que melhorias é que podem ser introduzidas e que não constam do relatório do BCE e que fazem parte daquilo para o qual estamos aqui a representar os cidadãos. Volto a repetir. Nós estamos longe de ultrapassar a crise, continuamos a viver em crise. E não é por repetirmos muitas vezes que a crise vai passar. E é por isso que quando o Sr. Draghi vem aqui falar imensas vezes sobre os progressos positivos que temos vindo a assistir nos países sobre a intervenção, esquece de alguns dos dados reais, nomeadamente falou das exportações várias vezes, que as exportações cresceram depois da intervenção da Troika. É melhor ver as estatísticas mais recentes, porque as exportações estão a crescer novamente e é porque com estas políticas de austeridade, sem nenhuma outra forma de abordagem, o que nós teremos é um alargamento da austeridade, da recessão a toda a zona euro, como já estamos a ter, aliás, neste momento. E é óbvio que também não podemos deixar de referir que as avaliações positivas que têm sido feitas aos programas de intervenção só têm surgido pela boca da Troika. Aliás, quanto melhores são as avaliações, piores são os resultados. Mas até o FMI já reconheceu que a austeridade e a recessão não estão a funcionar. Mas indo para aquilo que nos traz aqui verdadeiramente, eu quero apenas salientar o importante. Mesmo dentro do mandato do BCE, que tanto foi aqui referido, há questões que nós não podemos aceitar, e essa é a proposta deste Parlamento. É preciso impor condicionalidade aos bancos que são sujeitos à recapitalização. Estamos a falar do dinheiro dos contribuintes, portanto não podemos estar à espera que eles injetem o dinheiro na economia se não tiverem algumas obrigações em relação a fazê-lo às pequenas e médias empresas, às famílias. É uma questão de justiça social, por isso em prática. É preciso garantir requisitos de capital adicionais às instituições que tenham beneficiado do apoio do BCE. É preciso que tenhamos prestação de contas do BCE enquanto membro da Troika. É preciso pedir que o BCE não faça lucros às custas dos programas de ajustamento. É preciso reconhecer as consequências da recessão na sustentabilidade das contas públicas e, termino, Sra. Presidente, é preciso garantir a democracia. Não podemos afastar os cidadãos cada vez mais daquilo que são as decisões mais importantes para as suas vidas. Porque, Sr. Draghi, democracia não se resume ao senhor responder a todas as perguntas que nós lhe possamos colocar. É muito mais do que isso.